Bom, então, em relação ao direito, né? Já que a gente está falando da constelação, essa metodologia tão diferente, né, do habitual, com explicações ainda muito novas, como é que isso entra no campo do direito, que é um campo tão formal e com práticas tão bem estabelecidas e rigorosas, né? Como é que isso veio do campo terapêutico e agora está sendo aplicado no direito? Quem começou com a aplicação quem implementou, na verdade, né? A aplicação não. Quem implementou a constelação familiar no direito, inclusive foi quem deu o nome de direito sistêmico, foi o juiz Chames Toche. É um juiz aqui da Vara de Itabuna, aqui na Bahia. Ele é de São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano. E ele, a partir de uma questão pessoal, que ele viu alguma questão dele, que eu não aprofundei para saber qual era a questão, ele percebeu que aquilo fazia algum sentido e, como ele é juiz da vara de família, ele começou a trabalhar. Primeiro ele começou aplicando alguns exercícios de sistema, alguns exercícios sistêmicos. Depois ele começou a fazer algumas meditações. E ele começou a perceber que aquilo dava um resultado no processo, dentro da fase da audiência de conciliação, que é a primeira fase processual que o novo Código de Processo Civil estabelece. Primeiro vem a audiência de conciliação, onde as partes podem se autocompor, você pode chegar a um acordo. Eu tenho uma questão cristiana, judicializo, e a primeira audiência é a audiência de conciliação. Já tinha audiência de conciliação, já existia isso desde o antigo Código. Mas o novo Código de Processo Civil, ele diz que a primeira audiência precisa ser de conciliação. Então, ele dá um passo em direção da autocomposição, ou seja, as partes vão solucionar o conflito. O juiz vai homologar aquele acordo, a gente vai chegar num acordo, nós duas, dentro da nossa possibilidade. E por que o novo código fala disso? Porque nós temos um problema no sistema judiciário, que é o grande número de processos. Então você não consegue caminhar, né? Você judicializa, todo mundo tem uma questão judicial que se arrasta por anos, afim. Então, sabe, percebendo isso, ele trouxe dentro da realidade dele, que deve ser um número de processos consideráveis dentro da vara de família, de pensão alimentícia, divórcio, inventário, enfim. Adoção. Ele começou a implementar a técnica, viu os resultados e ele pediu autorização ao presidente do Tribunal de Justiça para utilizar a técnica. Então, primeiro ele pediu, né, dentro do princípio da voluntariedade, 100 famílias. A maioria apareceu, entre 70 e 100 famílias. A maioria apareceu. E aí ele fez uma palestra falando sobre os vínculos, sobre as leis sistêmicas, explicando. E ele convidou algumas partes que compõem algum litígio para constelar. Ele teve 100% de êxito. Ou seja, as pessoas começaram a compreender o conflito, que foi aquilo que Cristiana falou, que você visualiza toda a questão e consegue se posicionar e sair também do papel de vítima ou do papel de agressor ou da autossabotagem, da autoculpa. E aí, ele percebendo isso, ele começou a fazer, fora desse dito mutirão, ele começou a fazer isso com frequência na vara dele. É claro que nem todos os processos judiciais vão caber dentro da dinâmica da constelação, ou a constelação vai caber dentro da dinâmica deles. Mas Sami conseguiu um avanço dentro do judiciário aplicando a técnica das constelações familiares. E o que acontece, né? O que a gente tem que pensar quando a gente vai definir direito sistêmico ou conceituar? Quando a gente fala de direito, a gente fala de um sistema de conhecimento organizado por leis. É a lei que organiza o direito. Mas o direito também passa pelas relações. É o tipo de relação que eu tenho com você que vai definir se nós vamos ter uma causa judicial ou não. É a saúde dessa relação. Se a gente for analisar o que Cristiana falou, e esse conceito de direito, que são as relações humanas, dentro da perspectiva da família, faz todo sentido utilizar a constelação familiar, porque você tem as leis do direito, as leis da constelação, e você vai conseguir equilibrar
esses dois polos. E aí o que acontece? É bom que a gente tenha em mente também que o processo judicial, o direito, faz a sua parte dentro da comunidade, dentro da ecologia que a gente vive. Ele faz a sua parte, ele tem a sua parte e é fundamental. Mas o direito não pode se isolar mais. Então ele começou a se comunicar. Nenhuma disciplina. Nada, nem a gente, nada. Ele começou a dialogar com outras esferas. E aí ele tem dialogado com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia. E esse juiz percebeu esse diálogo e começou a fazer. Tem outro juiz também em Santa Catarina que já faz. Tem outras instâncias também judiciárias que já fazem. O Ministério Público. A própria OAB hoje já tem muitas comissões de direito sistêmico, de advogados negociadores, advogados que trabalham com a negociação e a composição do conflito pelas partes. Porque o que a gente entende dentro quando a gente pensa a constelação familiar, o que a gente entende isso dentro dos conflitos familiares, né? Da questão da família. É que, por desrespeito de alguma lei ou de algum desequilíbrio que aconteça com aquela pessoa diante daquele sistema, aquela pessoa ela pode se excluir do sistema, da família. E aí, como ela não sabe como fazer para se incluir, ela busca o direito. Porque é o que a gente tem hoje de normas organizadas. Onde é que eu vou buscar uma organização para que eu possa me inserir? Claro que tudo isso é um processo inconsciente. Busca dentro do direito. E a partir disso, as constelações familiares, elas começaram a ser utilizadas. Já existe hoje grupo de pesquisa que trabalha com o estudo das constelações familiares no direito. Já tem vários trabalhos de conclusão de curso. Eu tive a sorte de trabalhar com 2 alunos que trabalhavam essa questão, advogados, estão se formando advogados. E a abertura da OAB para isso é um indício do futuro da advocacia. Porque a fase do litígio está acabando. Não dá mais para viver em cima do conflito. Então, até porque hoje o mundo é muito célere. As pessoas precisam de respostas. Quando você faz uma dinâmica como essa da constelação familiar, você tem uma resposta muito rápida. E outra coisa, aquele processo não retorna. Porque às vezes você faz por exemplo, você faz uma ação de divórcio e as pessoas se divorciam. Logo depois, se tiver menor, você vai ter uma ação de pensão alimentícia. Aí depois você vai ter uma ação de pensão alimentícia no sentido da execução dessa pensão porque o pai não conseguiu cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir no processo de pensão alimentícia. E aí você vai tendo vários processos dentro de uma questão que começou com o divórcio, entende? É oneroso para o Estado, é cansativo para as partes e é extremamente desgastante para o próprio juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e advogados. Por isso que é tão interessante, tão inovador e eficiente. Porque resolve de primeira. Né? Resolve dinâmica e resolve todas as questões relacionadas com Exatamente. E aí depois você pode encaminhar a pessoa para um terapeuta ou encaminhá-la para outra instância, mas ali aquela questão é resolvida. E o mais interessante é isso, é que não há retorno desse processo. As pessoas resolvem mesmo o problema. Descobrem de fato o que estão incomodando elas. E tem um índice muito alto, né, de insatisfação com o que é julgado no processo final. Né? É porque a sentença proferida pelo juiz, ela é uma sentença que ela resolve o conflito jurídico. Né? O conflito que os indivíduos trazem. Mas ela não consegue alcançar aquilo que está dentro da pessoa que motivou aquele conflito. Sim, a pessoa mesmo, a dimensão do sujeito. Exatamente. E a pessoa enquanto parte de um sistema. O direito com as duas insatisfeitas, né? Sim. Geralmente você tem raramente saem as duas partes completamente satisfeitas com a decisão que foi chegada. Né? E a constelação é diferente nesse sentido. Sim. Parece que o resultado final ele costuma ser muito mais... Costuma ser porque as bom para as pessoas duas partes. compreendem. Sim. É aquilo que a gente estava conversando agora. Sai da vítima
sai do agressor. Sim. E você passa a ser, e isso empodera a pessoa. Isso, e além de empoderar, você, enquanto senhor de si, digno, você decide sobre algo da sua vida. Então você não deixa mais na mão de outra pessoa uma questão que é sua, da sua família, que lhe pertence. Passa a ser você o autor daquela solução. Você resolve o seu problema de fato. E isso traz dignidade para as pessoas. Dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios que norteiam a nossa Constituição Federal. Um dos maiores princípios que tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Que deveria nortear a existência de todo ser humano. Pois é, deveria nortear a existência de todo mundo. Mas a nossa Constituição Federal ela é baseada nesse princípio, também além de outros, é claro. Sim, senhora, muito bem. É isso que eu gostaria de falar de direito sistêmico, que a gente vai voltar a tocar nesses assuntos de direito sistêmico, constelação e diálogo entre essas duas esferas. Eu queria agradecer as pessoas que compartilharam o vídeo, que curtiram, que se inscreveram no canal. Continuem, a gente vai abordar mais outros assuntos interessantes. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, pode deixar seu comentário, a gente vai responder. Muito obrigada por tudo, pela audiência e pela paciência. Sim, e continue curtindo, compartilhando, comentando, colocando dúvidas que a gente vai interagir com essas dúvidas, né? Siga a gente também no Instagram, Instituto Reintegra, e no Facebook, Instituto Reintegra. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, beijo.